Opa, aqui é o Marcelo Pimenta. No vídeo de hoje eu quero te explicar o passo a passo exato que eu fiz para conseguir mais de 125 reuniões qualificadas aqui para o meu time, para a minha área comercial, sem investir um centavo em anúncios. Isso é o que você pode esperar aqui até o final desse vídeo, porque eu vou abrir os bastidores daquilo que eu fiz, tá? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: se você hoje é um empresário ou se você é um dono de agência, se você tem uma empresa de SaaS, se você é um consultor solo, cara, e você está naquela pegada assim do tipo, eu não sei o que fazer para gerar demanda, eu estou ali naquela coisa de depender de indicação ou depender do meu networking para poder buscar oportunidades, isso às vezes acaba se tornando muito cansativo, né? E no mês passado eu fiz uma mudança que mudou completamente os meus resultados. E eu quero te falar um pouquinho dessa mudança aqui, né, do que eu fiz, mas para você que não me conhece ainda, se for a primeira vez que você está assistindo aqui o Marcelo Pimenta, eu sou um especialista em geração de demanda, né, na minha carreira inteira. E eu sou um dos sócios da Startse, né, que é uma das maiores escolas de negócio aí do Brasil. Fui o diretor de Growth, né, da Startse até o ano passado e a gente conseguiu aí, desde 2017, sair de um faturamento anual de 15 milhões de reais para mais de 155 milhões de reais no ano passado, né? E a gente fez isso criando um time, uma equipe de growth muito bem comprometida, né? Que tem os valores corretos para que você consiga atingir resultados como esse. E aí, no final do ano passado, olha a minha cachorra lá, ó, a Mel. No final do ano passado, o que acabou acontecendo foi que, basicamente, eu tive um insight, né, ali, e uma coisa importante aconteceu na minha vida como um todo, que foi o seguinte: eu tenho dois filhos pequenos, eu moro aqui na cidade de Guararema, que é o interior de São Paulo, né, e precisava ficar muito ali em São Paulo, indo para São Paulo o tempo todo. E eu falei, cara, eu quero, né, transformar minha vida, eu quero passar mais tempo com os meus filhos. E eu tomei essa decisão, criei essa consultoria chamada Pimenta Labs, né, que é a minha empresa aqui. E aí eu decidi ajudar empresários, consultores, primeiro, a produtizar seu conhecimento, né, então vender conhecimento. E para quem não vende conhecimento, mas vende tecnologia, vende serviço, vende, né, eu tenho um processo passo a passo para que você possa agendar novas reuniões sem investir um centavo em anúncios e reuniões muito mais qualificadas usando o LinkedIn como plataforma, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, tá? A ideia é a seguinte: eu separo esses momentos aqui em duas coisas muito importantes, né? De um lado eu tenho um motor chamado inbound, ou seja, pessoas vindo até mim e pedindo para acessar os meus conteúdos, eu já vou falar um pouco sobre isso, que são os entregáveis desejáveis. E de outro lado eu tenho o motor 2, que é o motor da prospecção fria. Essa prospecção fria a gente faz usando a inteligência artificial, né, com uma nova ferramenta, e essa ferramenta ela me ajuda muito a ganhar escala, mas ela poderia ser outra ferramenta que você já usa, e o importante é existir dois motores de aquisição dentro do seu negócio. É o primeiro passo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar fazer aqui é, se você quiser aplicar e implementar, eu não vou esconder o jogo, porque o que eu vendo para você no final das contas é o meu acompanhamento. Se você quiser, você vai tocar no link que está aparecendo aqui embaixo e aí você vai agendar um bate-papo comigo ou com alguém da minha equipe, beleza? Essa é a ideia, já claramente falando aqui para você como é que a gente trabalha, né? Mas eu ofereço para você aqui nesse vídeo uma coisa que você pode realmente aplicar no seu negócio de forma geral. Então você vai aplicar o seguinte: o primeiro passo que você vai dar, independente do motor 1 ou do motor 2, é definir um posicionamento. Como é que a gente começa um posicionamento? Esse posicionamento ele precisa ser necessariamente um posicionamento que resolve um problema caro dentro de uma empresa. Então, se você tem hoje um posicionamento que é água de batata, vou dar uma ideia aqui, né? Se você é sei lá, um empresário de tecnologia, vendemos soluções em cloud para empresas de alto crescimento. O que quer dizer esse posicionamento? Nada, né? Absolutamente nada. É um posicionamento que não te destaca, né, de nenhum outro concorrente que você trabalha. Então, se você é uma agência de publicidade, marketing digital para empresas para clínicas médicas. O que quer dizer esse posicionamento? Absolutamente nada. Então, você se identificou aí?
Se esse é o seu posicionamento, que eu chamo posicionamento água de batata, você vai precisar mudar dramaticamente esse posicionamento. O que você vai fazer então? Primeira coisa, criar um mecanismo único. O mecanismo único, se você não sabe o que é, você pesquise aí um cara chamado Eugene Schwartz e um outro cara chamado Todd Brown, né? Vá pesquisar na fonte como que você faz para aprender o que é um mecanismo único. Mas de forma geral, você precisa criar alguma coisa que te diferencie da sua concorrência, só que de maneira granular. O posicionamento e criar um mecanismo único é sobre você você resolver um problema antigo, né, com um elemento novo, alguma coisa que somente você tenha dentro da sua empresa. Pode ser, por exemplo, credibilidade de anos fazendo a mesma coisa, pode ser milhões e milhões de reais gerados, pode ser milhões e milhões de reais investidos, pode ser ROAS de 12 vezes em toda a campanha que você faz, alguma coisa que te diferencie da massa, e você vai criar um posicionamento, e esse posicionamento ele precisa ser realmente alguma coisa que vai te diferenciar da massa. Por quê? Seja no motor 1, que eu já vou te explicar, e no motor 2, que você vai ligar também, quando a pessoa visualizar o seu perfil de LinkedIn, o que ela precisa visualizar é: essa pessoa resolve o meu problema de maneira rápida, clara, tranquila, e eu gostaria de conhecer um pouco mais o que essa pessoa faz, tá? Então, vamos pensar que você acabou de definir ali o seu posicionamento, que tem um mecanismo único, e agora a gente vai ligar o motor 1, que é o motor do inbound. O que geralmente eu costumo fazer, né? Eu faço posts, né? A gente acabou hackeando o algoritmo do LinkedIn múltiplas vezes já, né? Observando o mercado americano, vendo que os caras estavam escalando mercados, empresas de SaaS, unicamente com o LinkedIn orgânico. Eu falei, cara, eu preciso aprender isso, né? Então a gente cria o quê? A gente chama de entregável desejável. É alguma coisa que o seu ICP, ou seja, que o seu perfil de cliente ideal, ele realmente deseje para resolver aquele problema caro que ele tem lá dentro da empresa dele, né? Então, no meu caso aqui, eu vou te dar um exemplo, né? O meu público-alvo, ele precisa agendar novas reuniões. Então, imagina que eu te mostro um guia passo a passo para que você possa gerar reuniões ultra qualificadas dentro do seu negócio, para a sua área comercial, para lotar a sua área comercial, com pelo menos 40 reuniões por mês, né? E eu vou te mostrar os bastidores dessa estratégia, né? E eu vou te mostrar um guia em PDF, um guia para você implementar, que você vai consumir ali em 10 minutos e vai entender como é que funciona a estratégia. Pô, você gostaria de obter isso na sua mão? Aí você vai falar, pô, quero. As pessoas começam a comentar, comentar, comentar. Isso faz com que o algoritmo do LinkedIn entenda que você realmente tem muita relevância, e quando você tem muita relevância, ele te entrega mais, e ele vai te entregando mais e aquilo vai ficando viral. O segundo passo disso, né? Quando as pessoas falam que querem, o que você acabou de fazer aqui? Você ganhou a possibilidade de abrir uma conversa com essa pessoa na DM, ali no inbox do LinkedIn. Quando você vai entregar isso no inbox da pessoa, você consegue visualizar se essa pessoa é o seu perfil de cliente ideal. Então você vai fazer o que agora? Você vai iniciar uma conversa com essa pessoa. Pode ser você, pode ser um SDR do seu time, pode ser um social seller, qualquer profissional que tenha o cérebro, com o tico e o teco, conseguem levar uma pessoa completamente fria, que não te conhece, para uma possível call de vendas, né? E essa call de vendas que você pode oferecer como se fosse uma simples ajuda para a pessoa, né? É onde a mágica acontece. Então, entendeu o funil? Eu tenho um posicionamento. A pessoa, ela entendeu o que eu faço, ela entendeu o problema que eu resolvo, ela solicitou o meu entregável desejável, que é alguma coisa que resolve um problema. Pode ser uma planilha, pode ser uma isca, pode ser um framework, pode ser uma aula, pode ser qualquer coisa. Desse entregável desejável, você entregou para a pessoa e abriu um diálogo com ela. Imagina, você vai dar alguma coisa na mão de alguém na rua. Se a pessoa fala, quero sim, gostaria de aprender um pouco mais, é a chance que você tem de continuar a conversa com ela, certo? Não é mais um estranho, um completo estranho. Então isso acontece na internet o tempo inteiro, no LinkedIn o tempo inteiro, né? Então, quando você conduziu essa conversa, você gerou valor para essa pessoa e levou ela para uma call de vendas. Quando você leva ela para uma call de vendas, o que você vai fazer nessa call de vendas? Você vai fazer um spin selling, você vai entender quais são os problemas que essa pessoa enfrenta no dia a dia dela, você vai entender se ela tem urgência
para poder resolver aquele problema e você vai entender se essa pessoa ela tem a necessidade de resolver esse problema agora. Basicamente é isso que você vai fazer ali nesse bate-papo. E se isso fizer sentido para a pessoa, o que você vai fazer com ela? Você vai chamar para continuar no seu programa, para entrar no seu programa, para consumir o seu programa, para consumir o seu produto, para consumir a sua mentoria, para comprar o seu serviço. E geralmente, né, eu tenho uma metodologia que eu implementei recentemente no meu negócio, que é fechar na própria call. Então, o que você precisa fazer para fechar na própria call? Primeira coisa, saber que essa é uma possibilidade, porque hoje em dia eu garanto que você tem aquela ideia de que, olha, eu vou te apresentar uma proposta comercial. Muitos dos empresários que entram na call comigo, sabe o que eles fazem? Eles falam assim, ah, beleza, então, entendi, mas ó, eu quero trabalhar com você, você me manda uma proposta? Eu falo, por que eu vou te mandar uma proposta, sendo que a gente pode fechar negócio aqui agora? Aí ele desarma e ele fala assim, ué, é mesmo? Como assim? Beleza, eu vou te explicar como é que funciona o nosso programa, porque se você quiser, se você viu o valor na minha proposta, no que eu consigo te gerar de negócio e multiplicar o seu patrimônio, por que a gente não fecha negócio agora, né? E aí a pessoa fala, beleza, me mostra. A gente mostra, se isso fizer sentido para a pessoa, estiver dentro do fit financeiro dela e a gente tem um programa de parcelamento que possa ajudar a ela tomar essa decisão agora, a pessoa entra no programa, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma pressão, e isso muda dramaticamente o seu resultado. Se você treinar a sua equipe comercial para fechar na própria call, eu te garanto que você vai melhorar os seus resultados, até triplicar de repente a sua taxa de conversão, tá? Bato no peito porque isso mudou o meu negócio. E se você precisar de ajuda nisso, já sabe, ó, toca no botão que está aparecendo aqui embaixo, agenda uma call comigo ou com o meu time, né? E eu vou te mostrar como é que a gente pode aplicar isso dentro do seu negócio também, né? E a ideia é a seguinte depois, né? Você converteu aquele cliente, está tudo bem. Só que existe um segundo motor que eu falei para você, e esse multiplicou o meu resultado de agendamento de reuniões. Você pode usar a minha ferramenta, né, uma ferramenta que eu estou licenciando nesse exato momento. Você pode usar a ferramenta A, a ferramenta B, a ferramenta que você quiser, né, que faça prospecção fria. A única diferença é que a minha prospecção ela tem inteligência artificial aplicada. Então, basicamente, ela vai entender quem é exatamente o seu público-alvo, ela vai entender quais são as conquistas daquela pessoa e ela vai mandar uma mensagem personalizada em alta escala para cada uma das pessoas que estão dentro de uma lista pequena que está dentro do seu target, que é o seu ICP, né? E eu te mostro como fazer isso também dentro do nosso programa. A ideia é a seguinte, você vai lá, a pessoa, ela entendeu que ela teve uma conquista, a IA ela fala com aquela conquista da pessoa, então aquilo abre uma nova conversa, abre uma nova possibilidade de você conseguir um agendamento de reunião com ela. E outra coisa, se a pessoa não responde de primeira, a IA ela clona a minha voz e ao clonar a minha voz, ela pode mandar outra mensagem personalizada para a pessoa. A pessoa que está lá do outro lado, ela fala assim, nossa, mas o Pimenta está me mandando um áudio, que coisa é essa, né? No LinkedIn, não é muito usual, então isso é quebra de padrão. Quando você quebra o padrão, você tem mais propensão a entrar, né, dentro desse negócio. Então, o que você fez aqui agora? Você acabou de, através de prospecção fria, né, no LinkedIn você pode se conectar com até 200 pessoas por semana em média. Então, ao longo de um mês, meu amigo, minha amiga, você teria ali pelo menos 800 novas conexões para que você pudesse explorar e abrir novas conversas e agendar reuniões com essas pessoas. Olha como que isso poderia fazer a diferença no seu negócio, assim como isso fez no meu também agora no mês de julho, né? A gente está em agosto, a gente fechou lá com mais de 125 reuniões comerciais no mês de julho e boa parte delas aconteceu por conta da prospecção fria, usando ferramentas de IA, né, que hoje estão aí disponíveis no mercado, algumas delas sim, e a gente mostra isso no nosso programa. Beleza, a gente consegue hoje, se você conhece sobre prospecção fria, se você faz cold e-mail, cara, usando Apollo, essas ferramentas assim, se você chegar de 8 a 12% de taxa de resposta, é muito, né? Porque cold e-mail é aquela coisa, você tem que ter muito volume para você fazer um bom resultado. Dá certo, funciona pra caramba. Eu gosto de cold e-mail, de vez em quando a gente pode até usar uma vez ou outra ali para amplificar as nossas estratégias, né? Mas não é o meu foco hoje. O meu foco hoje é listas hipersegmentadas usando IA, prospecção personalizada que faz com que a pessoa abra a conversa com você.
beleza? E aí quando você faz isso, a gente tem uma chance aí de resposta na nossa média entre 25% a 27% de taxa de resposta, e eu estou trabalhando para melhorar isso, fazendo muitos experimentos, né? Como eu sou bom de um growth hacker, eu gosto muito de gerar experimentos e é isso que a gente faz o tempo inteiro, testes AB, né? E ainda que eu tenha uma equipe extremamente enxuta hoje em dia. Beleza. Então, dessa maneira, meu caro amigo, minha cara amiga, o que a gente acabou de fazer? A gente criou uma estratégia que consegue gerar reuniões onde eu faço praticamente 1 ou 2 posts por semana aqui, que são os meus entregáveis desejáveis, né, para essa base de pessoas que têm a minha dor, que estão enfrentando aquele desafio que eu consigo entregar. Por quê? Porque eu tenho um posicionamento forte e além disso eu amplifico a estratégia agora com prospecção fria, gerando novas conexões, e cada um dos seus comerciais poderiam ser plugados nessa mesma estratégia, onde você consegue gerar então suas 40, 50 reuniões para cada um do time comercial e que você não fique dependendo mais de indicação, do seu networking e da sorte, né? Então assim, eu quero encerrar esse vídeo aqui agora dizendo o seguinte: se você quiser a minha ajuda para implementar esse mesmo sistema dentro da sua empresa, agenda uma call aqui comigo. Eu vou fazer algumas perguntas de qualificação. Se você tiver fit para que você possa avançar em um dos nossos programas, você vai ter ali a minha agenda à sua disposição e você pode bater um papo ou comigo ou com o meu time. Eu sou Marcelo Pimenta e vai ser muito legal a gente poder fazer essa consultoria gratuita aí para você também. E no limite você vai entender um pouco mais de como que a gente trabalha, de como é que a gente faz o nosso processo aqui na nossa empresa, fechado? Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua atenção e não deixe de dar um like nesse nosso canal. Por quê? Porque isso ajuda a gente a levar essa mensagem para outras pessoas. Simples assim. Obrigado. E se você tiver qualquer dúvida também, ó, comenta aqui embaixo alguma coisa que você vai me ajudar a entender um pouco mais quais são as dores, os desafios que você está enfrentando. E se quiser, toca aqui embaixo na descrição para agendar um bate-papo aí conosco. Fechado? Sou Marcelo Pimenta e a gente se vê no próximo vídeo em breve. Valeu, um abraço aqui de Guararema, no estado de São Paulo, na beira do Rio Paraíba. Valeu!